Meus amigos, acho que a Libertadores estava precisando de um sorteio assim, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Seguinte, tivemos o sorteio da Libertadores e a hora de tentar dar uma destrinchada, não grupo a grupo, minuciosa demais para esse momento, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas e o objetivo não é esse, porque eu não teria paciência, nem você. A ideia aqui é um panorama geral que tem um foco: o ótimo sorteio da Libertadores e o bom nível de jogos já na primeira fase e os bons testes, inclusive para os brasileiros considerados muito favoritos na Libertadores. Essa Libertadores ela já nasce histórica para nós, porque podemos ter o primeiro time brasileiro tetracampeão de Libertadores, e aí, obviamente, a gente está falando de Flamengo e de Palmeiras, que estão nas cotações como dois dos favoritos, o River Plate podendo chegar ao seu quinto título, o Boca Juniors podendo chegar ao sétimo título e se igualar ao Independente, o que seria histórico, né? Eu até brinquei que assim, o Independente ser o maior campeão de Libertadores não casa, né, nesse momento, assim, isso já poderia ter sido atualizado. O Boca teve algumas oportunidades disso, inclusive, mas deixou para trás. É um sorteio que tem pelo menos 3 grupos fortíssimos, e aí, de novo, olhando especificamente para a realidade dos brasileiros, mesmo aqueles times como Flamengo e Palmeiras, que teoricamente caíram em grupos mais acessíveis, vão ter ali pelo menos 1 ou 2 bons testes logo na primeira fase, logo de cara, para já pegar no tranque, já ir entendendo o que está acontecendo. Então a gente vai dar uma olhada num panorama geral para tentar construir para onde vai essa Libertadores da América. Lembrando, a Libertadores estará, obviamente, rodada após rodada em PagBet. Acertou, tá pago. É simples, é intuitivo, é objetivo, é rápido e é direto, sem gué, beleza? O link está na descrição do vídeo para você já olhar daqui a pouco, né? Olhar como é que estão os times nesse momento, as próximas cotações e já começar a brincar a partir da semana de estreia da Libertadores da América, inclusive fazendo projeções de longo prazo, beleza? PagBet acertou, tá pago, o link está na descrição do vídeo. Então vamos aos grupos, que é o que interessa. O grupo A tem Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Obviamente, aqui tem uma questão de logística, né? O Flamengo tem a segunda pior logística dos times brasileiros na Libertadores em termos de quilometragem, vai viajar um bocadinho, ninguém chega nem perto do Internacional, né? 32 mil quilômetros vão ser percorridos pelo Inter na primeira fase da Libertadores. O Flamengo vem logo abaixo. Mas, de fato, só tem o Racing como um adversário que talvez embace um pouco. No geral, acho que o Flamengo não deve ter muito problema para classificar. O Racing segue com um bom trabalho lá do Gago e já complicou o Flamengo em algumas edições de Libertadores, inclusive com o Rogério Ceni eliminando o Flamengo nas oitavas de final. Então, aqui, pelo menos, você tem 2 jogos bons, de boa competitividade, e 2 jogos garantidos. Nacional, Inter, Metropolitanos, Independente Medellín, obviamente que o Inter ele é favorito no grupo. A questão do Inter é se reencontrar, e acho que é o grande desafio, né? O grande adversário do Inter nesse momento é ele próprio, e eu acho que o grande adversário do Flamengo nesse momento é ele próprio. O Inter precisa se reencontrar, né? Achar de novo o futebol de 2022 que ficou em algum lugar. E aí, lembrando, 32 mil quilômetros aqui serão rodados pelo time do Internacional. Grupo C, aqui é interessante analisar, porque a era Abel Ferreira, eu acho que aqui tem o grupo com um potencial um pouquinho maior, porque você tem o Barcelona, que nos últimos 4, 5 anos vem competindo, tem uma espinha dorsal, muita gente saiu, alguns permanecem. É um time que recentemente tomou pancada do Flamengo, porém, não é um adversário simples de se encarar. Pode o Palmeiras, óbvio, eu acho que nesse momento é o time que melhor joga futebol dentro da ideia do seu treinador, pegar um jogo desse e transformar em algo simples e tranquilo. Mas Barcelona, Bolívar, e aí tem a altitude e o Cerro Porteño, podem dar ao Palmeiras uma rodagem, uma testagem diferente de outras primeiras fases. Eu não sei se o Palmeiras, por exemplo, faz 100% aqui, né? É o favorito, mas eu não sei se faz os 100%. O Cerro, a gente precisa lembrar o seguinte: dos tradicionais da América do Sul, Cerro, Fluminense, Botafogo, o Cerro talvez seja um dos mais tradicionais a não ganhar a Libertadores, né? Junto com o Fluminense, Botafogo e tal.
E na pré-Libertadores, o trabalho do Cerro é bom no ano. No momento da gravação desse vídeo, ele está invicto ainda. E fez já na pré-Libertadores ótimos jogos contra o Fortaleza. Que se cai nesse grupo aqui, a gente está fazendo outra avaliação do grupo. O Cerro jogou melhor que o Fortaleza na média nos 2 jogos. Então, assim, a gente tem aqui um grupo diferente do habitual que a gente estava observando o Palmeiras inserido. O River, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal é um grupo enroladíssimo. O Fluminense pega um adversário que nesse momento é líder do campeonato argentino, reformou o seu estádio, que se tornou um alçapão com potencial de perturbação para os adversários. O The Strongest tem um trabalho muito bem feito, o Sport Cristal a mesma coisa. Então você tem logística envolvida aqui e adversários de bom nível de futebol. Então o Fluminense tem aquela questão, né? A primeira vez do Diniz aí nesse Fluminense na Libertadores, vai ter o Marcelo e tal, acho que tem todo um ambiente muito empolgado do Fluminense e com razão, mas aqui qualquer tropeço ou 2 em sequência podem comprometer a situação. E poderia ter um grupo mais simples para o Fluminense, acho que ganhando confiança dentro da Libertadores. O grupo E, eu acho que é o mais difícil de todos. O Corinthians se deu muito mal no sorteio. É um time em formação. Uma coisa é ele com o Renato Augusto, outra sem o Renato Augusto. E aí pega Independente Del Valle, Argentino Júnior e Liverpool do Uruguai, que é o jogo da estreia fora de casa. Né? Um time que vem fazendo campanhas regulares, tem uma estrutura muito bem montada. Já foi observado o risco que representa pelo próprio Alessandro no dia do sorteio, né, que faz parte da diretoria do Corinthians. O Argentino Júnior tem um trabalho de sequência. Na Libertadores passada, é bom a gente lembrar, na Libertadores 2022, o Argentino Júnior foi o argentino que melhor jogou futebol na primeira fase. Foi para a segunda fase com até uma pompa que não tinha antes de começar a competição. Então isso é bom a gente salientar. E o Independente Del Valle, eu até falei no de placa esses dias e coloquei lá no Twitter, assim, na bola jogada, eu acho que o Independente Del Valle talvez seja o grande adversário dos brasileiros nesta edição. A exceção do Palmeiras, ele machucou vários times já aqui, inclusive o Corinthians. Flamengo, São Paulo. Então, o Independente Del Valle tem uma sequência de trabalho, o Independente Del Valle tem uma sequência de método, apesar de ter perdido peças importantes agora de dezembro para cá, ele segue jogando um futebol dentro da ideia do projeto, e isso já com troca de treinador, né? Algumas que a gente viu acontecer. Então, eu acho que hoje o Independente Del Valle, enquanto projeto de futebol, ele pode incomodar os brasileiros e o Corinthians vai penar aqui nesse grupo para conseguir se classificar. Boca, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira. Eu acho que o Boca precisa se reajustar ali. É o 14º colocado atualmente no Campeonato Argentino. Não está bem. Vai pegar um Colo-Colo que oscila, né? Já fez ou teve alguns momentos interessantes até na Libertadores, passada inclusive. Mas, enfim, eu acho que aqui está bem aberto. O Boca, se reordenar minimamente, tende a passar junto com o Colo-Colo, a não ser que o Monagas surpreenda, enfim, e que a gente tenha uma surpresa aí do Deportivo Pereira que eu não acredito. O grupo G, eu chamei de o grupo do erro zero, porque aqui qualquer tropeço, qualquer empate, qualquer ponto deixado no caminho, e acho que o Alianza Lima vai ser o fiel da balança. O Alianza Lima é um time que, enfim, as participações são bem complicadas na Libertadores, mas aqui, jogando em casa, se roubar um ponto do Atlético ou do Galo, pô, isso pode criar um prejuízo gigantesco. O Libertad é um time organizado. Se a gente olhar as edições recentes, em algumas delas o time foi muito regular, e pode roubar ponto dos brasileiros também. Tirando que os brasileiros vão tirar pontos um do outro, né? Então, aqui é um grupo que pode ser que a gente não veja os 2 brasileiros se classificando pelo desenho do grupo. E, de novo, o Alianza Lima vai ser um fiel da balança aqui. Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato, eu acho que é nivelado por baixo. O Atlético Nacional tem o trabalho, inclusive com assinatura brasileira, né? E a gente tem um Olímpia que, enfim, teoricamente o Olímpia e o Atlético Nacional partem na frente, o Melgar seria o correr por fora. O Patronato, ele foi rebaixado no Campeonato Argentino, apesar de ter sido campeão da Copa Argentina, por isso está na Libertadores, mas vai disputar a Libertadores estando na segunda divisão do Campeonato Argentino. Então é um grupo nivelado por baixo aí, né? Vamos ver se o Paulo Autuori no Atlético Nacional consegue alguma coisa, como é que tá esse Olímpia, mas num geral
eu acho que a gente tem bons testes para os brasileiros aqui, né? O Flamengo tem 2 duelos contra o Racing que são muito interessantes. O Inter vai ter, além do deslocamento, pelo menos 2 jogos com o Nacional. O Palmeiras, de novo, pega Cerro e Barcelona. Acho que é legal de ver. O Fluminense vai ter, acho que todos os jogos são interessantes do grupo. A mesma coisa vale para o Corinthians. E o Atlético Paranaense e o Galo se pegam, o que já torna o sarrafo lá em cima. E ainda tem o Libertad no meio da história. Então, cara, o sorteio da Libertadores foi fantástico. Fantástico. E agora é esperar começar os jogos e se divertir. Será que teremos brasileiros na final de novo? Ou um novo campeão brasileiro? Um tetracampeão brasileiro? Porque o Flamengo tem 3, o Palmeiras também tem 3. Os outros brasileiros que são tetra não estão na Libertadores. Então a gente pode ter uma Libertadores histórica aqui. Alguns times que podem conquistar o seu primeiro título. Você já imaginou se o Fluminense do Diniz ganha a Libertadores, se o River volta a ser campeão, se o Atlético Paranaense, que foi finalista na temporada passada, volta a uma final para ganhar a sua primeira Libertadores. O Atlético manteve toda a estrutura e está com o Paulo Turra agora, que é um cara que modernizou as ideias do Filipão, né? Então é bom ficar de olho também. E tem o Galo tentando se recolocar no trilho atrás da sua segunda Libertadores da América. Então, cara, vai ser porradaria. O sorteio tá muito, muito legal, com uma distribuição bem honesta e democrática dos jogos dessa Libertadores, beleza? Ó, agora que o vídeo acabou, você pode fazer o que você quiser, inclusive nada, tá? Mas se quiser se inscrever, dar uma moral, não custa nada, né? É nóis.